Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Lourenço e mais um Potencial Humano de Vida. Hoje eu quero falar sobre um assunto que interessa a todos nós. Todos nós possuímos duas grandes habilidades no que diz respeito a conseguir materializar os nossos objetivos. Nós temos a força mental e nós temos a nossa força emocional. A nossa força mental e a nossa força emocional, nós precisamos aprender a controlá-las. Eu gosto muito de utilizar de uma simbologia que representa esse corpo mental, esse corpo emocional, ou seja, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, eu considero nós como se fôssemos uma espécie de cavaleiro que está sobre uma biga romana. Sabe aquela biga romana, aquela carruagenzinha pequena, né, romana, que só cabe uma pessoa? Então, essa biga romana seria o nosso corpo físico. E você, como o cavaleiro, seria a sua essência, que está sobre essa biga romana. E você possui dois cavalos, um cavalo mental e um cavalo emocional. Portanto, o cavaleiro, ele é que sabe para onde ele quer ir. Ele é que direciona os cavalos, porque os cavalos não sabem para onde querem ir. Então, quando nós temos o domínio do nosso poder mental e do nosso poder emocional, de fato nós conseguimos conduzir a vida. Quando você se deixa ser dominado pelas suas emoções, decepções, mágoas, raivas, ódios, expectativas, frustrações e tal, ou quando você tem uma mente que ela fica muito obcecada, aquela mente que pensa meio que involuntário, ou seja, alheio à sua vontade, de repente você não consegue dormir, aqueles problemas começam a fervilhar no seu corpo mental, às vezes você acorda no meio da noite e lembra de contas a pagar ou de problemas que você possui, situações mal resolvidas, ou até mesmo daquela pessoa que você ficou chateado, você lembra dela e tal. E aí, ao lembrar delas, ou lembrar das situações mal resolvidas, na sequência, você dispara o cavalo emocional, vem as emoções, e aí você fica com raiva e tal. Ou por vezes você começa a se sentir angustiado, chateado com alguma coisa, e aí vem aquelas memórias, aquelas imagens, ou seja, do emocional aciona o mental, ou o mental aciona o emocional. Eles estão meio que interligados, porque eles fazem parte da mesma carruagem, que é o seu corpo físico, que é toda a estrutura do seu corpo físico. Mas quando você tem eles dominando vocês e eles não sabem para onde eles querem ir, esse cavalo mental e esse cavalo emocional, de repente eles podem te colocar, sei lá, num acidente, te colocar em situações que possam prejudicar o seu corpo físico, que pode prejudicar a você mesmo. Portanto, saber controlar as nossas emoções, saber controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos não significa que você vai deixar de ter emoções e vai deixar de pensar. Não é isso. Você vai pensar, você vai conseguir controlar isso. Por meio de todas as experiências que você vive, quando você ainda é criança, não tem a capacidade, claro, de saber processar, a capacidade cognitiva, né, até de questionar as informações. Então você vive as experiências e como você afeta o meio e o meio afeta você, você vai, por meio das experiências, acumulando aí uma espécie de pequenos traumas. O que é um trauma? Um trauma é aquela experiência que marcou a sua vida, que quando você lembra hoje, quando você olha lá para trás, né, você lembra assim da sua infância, da sua adolescência, e aí você lembra de umas experiências que você diz, se tivesse lá sido diferente, talvez hoje a minha vida fosse diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Né? Então, você tem aqueles pensamentos que você não aceita o que você viveu e culpabiliza aquelas experiências que você viveu como, digamos, os réus, né, do seu processo que você está vivendo hoje. E aí você fica meio que indignado porque você gostaria que elas tivessem sido diferentes. Então, todas aquelas experiências que você lembra e que você gostaria que elas tivessem sido diferentes, ou todas aquelas experiências que quando você lembra ainda te gera mal-estar, você fica irritado, ainda aciona essa mágoa, você lembra ainda daquela pessoa e você ainda chora, né? Porque você vai acessando as imagens que estão lá no seu inconsciente guardadas, você vai acessar o seu registro imagético dentro da sua mente, e essas imagens, elas estão associadas também à parte emocional. Portanto, tem a imagem
né, que é uma ideia mental, mas que é uma ilusão, porque ela só faz parte de uma lembrança que você viveu num determinado período. Só que ela está associada a sensações. Então, quando você lembra daquela imagem traumática, né, que você sofreu, que gerou mal-estar em você, automaticamente as emoções atreladas a elas também aparecem. Da mesma forma que às vezes você está andando na rua, sente o cheiro de de determinado alimento, você lembra da sua avó, ou lembra de outras situações. Portanto, a sua mente ela sempre armazena uma imagem de referência e, por vezes, ela conecta essa imagem às sensações do que seria aquilo. Pode ver aí, você pode fazer um teste enquanto está me ouvindo na Rádio Mundial aqui. Se eu falar assim, por exemplo, pense numa torta de morango. Você automaticamente vai vir uma imagem dessa torta de morango e observe que a sua boca, de repente, ficou com a saliva um pouco mais solta. Porque você já se prepara para comer aquilo. Porque é meio que automático. Você lembra da torta e quando você vê, você já solta, né? Já libera a saliva como se fosse comer aquilo. E é só um pensamento, você não vai comer. Mas o seu inconsciente, ele não sabe diferenciar o que é real do que é uma coisa que você está imaginando. Por isso que há que saber controlar essas influências que esse inconsciente vai gerando em você. Por meio disso, eu criei um treinamento que é chamado Mente Curadora. Tá? Ou seja, utilizar da mente para curar a própria mente. Essa foi uma das minhas habilidades que eu desenvolvi ao longo do meu trabalho enquanto terapeuta, né? Que eu criei a terapia holográfica. Eu sou um dos precursores, né? Eu não posso dizer que eu sou o primeiro, porque não saberíamos especificar quem foi o primeiro. E também a ideia também não é por aí. Mas eu sou das primeiras pessoas a utilizarem da visualização criativa, né, da meditação criativa. Com isso eu criei a terapia holográfica lá no final dos anos 80 e a partir daí eu fui sedimentando, incorporando as minhas técnicas que eu fui desenvolvendo dentro da minha metodologia que é do PH Vida. E por conta disso eu criei alguns treinamentos. Eu tenho alguns bons treinamentos que estão aí no meu site, é só você acessar carlosflorencio.com.br, né, www.carlosflorencio.com.br, que você pode ter acesso aí às minhas palestras, aos meus treinamentos. Mas esse treinamento específico que eu estou falando, que é o da mente curadora, com ênfase em mecanismos de autossabotagem, o que é que ele vai permitir para você? Irá permitir que você entre nessas imagens, dessas experiências vividas que traumatizaram você. Vamos eliminar, e ao eliminar, perde-se as conexões emocionais que estão lá. Porque essas emoções e todas essas imagens que acabam desencadeando essas emoções, elas liberam sempre um fluxo exagerado de adrenalina. Tá? Você sempre libera adrenalina quando você está pronto para fugir ou para se defender, né? Você sempre utiliza, você fica pronto para o embate. Quando você vive uma experiência que ela te marcou e que você ressentiu, não soube agir frente àquilo, né? E aí depois de um certo tempo, essa experiência se repetindo, você começa a desencadear outros mecanismos de reatividade, né? Você fica reativo. No começo você só ressentia, depois você fica reativo. Quando você vê, você perde o controle. E muitas vezes isso está tão no seu inconsciente que você nem percebe. Como por vezes uma pessoa de repente diz alguma coisa e você fica chateado com a pessoa, fica irritado com a pessoa ou até chora. E a outra pessoa nem está entendendo o que é que aconteceu. De fato, ela nem está entendendo porque ela pura e simplesmente transmitiu alguma coisa, mas sem querer, esta transmissão daquilo que ela transmitiu para você acionou aquela imagem e aquelas sensações de algum trauma, de alguma coisa mal resolvida, e quando você vê, você fica reativo, perde o controle e tal. Então toda pessoa que perde o controle, toda pessoa que fica reativa, significa que ela tem um trauma mal resolvido, ela tem uma adrenalina aprisionada nela. E isso está dentro da atomicidade dela, ou seja, vibra dentro de você. E se vibra dentro de você, e essa energia, nós temos a energia da atração, né? Então, essa energia, por uma questão de sonância, ela vai atrair a energia que ela está sintonizada. Então, você vai perceber as experiências repetitivas. Se tem alguma experiência repetitiva, é porque tem aí algum conflito. Se tem algum conflito, é porque tem um trauma. Se tem um trauma, você viveu um processo de medo de alguma coisa. Você sentiu, ressentiu e não soube metabolizar aquela adrenalina e ela ficou aí presa dentro de você.
a expertise do meu trabalho, é romper com essas imagens de referência, romper com esses mecanismos de autossabotagem, porque só dessa forma é que a gente consegue resolver um determinado conflito. Portanto, a minha especialidade, é claro que é resolução de conflito, mas primeiro precisamos identificar qual é o conflito e quais os agentes conscientes ou inconscientes de tentativa de resolver com mecanismos compensatórios, você procurando ser uma pessoa solidária, amorosa, maternal, solícito, né, para tentar resolver a desvalorização, o não reconhecimento, a rejeição, as mágoas, as decepções, os questionamentos que levaram você a achar que você tem alguma coisa de errado, que você utilizou então de mecanismos compensatórios para tentar dar certo, e quando você vê, você não consegue aquele reconhecimento, não consegue aquele amor, não consegue aquela aceitação, não consegue aquela valorização mesmo assim, por mais que você tente. E aí então você fica revoltado, aí fica indignado. Aí claro que muitas pessoas vão preferir às vezes ficar até só. Porque se eu estiver sozinho, claro, eu não tenho ninguém. E se eu não tenho ninguém, e se é esse alguém que faz eu sofrer, aí eu não vou sofrer. Então você entra em outros mecanismos compensatórios, que é melhor eu ficar só. Né? Tanto é que tem até uma frase, né, de autossabotagem, a união e a integração, que é bem antes só do que mal acompanhado. Não tem isso, bem antes só do que mal acompanhado. Bem antes acompanhado, a questão de estar mal acompanhado ou bem acompanhado depende de você saber processar essa energia, saber processar a sua relação com o seu meio. Porque as pessoas, elas podem ser más para umas, mas elas podem ser boas para as outras. Eu conheci muitas pessoas que todo mundo falavam que elas eram péssimas, e para mim elas eram ótimas pessoas. Por quê? Porque eu não entrava na sintonia daquilo que ela estava mal resolvida. E ela não acionava em mim alguma coisa mal resolvida em mim. Ou seja, aquelas pessoas que dizem assim, pô, aquele lá é um bruto, é um autoritário, não sei o quê. Quem é que vai dizer isso? É uma pessoa submissa, é uma pessoa recalcada, é uma pessoa que não tem autoridade interior. Então ela se sente inibida por aquela pessoa que é autoritária, sem saber que a pessoa autoritária só é autoritária porque um dia também alguém fez a mesma coisa com ela e ela está copiando e replicando esse autoritarismo. Ela também foi vítima de alguém autoritário, só que ela resolveu ser igual. E a pessoa submissa, não, ela resolveu ser ao contrário. Então, ou seja, ela arranjou um mecanismo compensatório, mas no sentido ao contrário. E o reativo é toda aquela energia que quando você percebe, aquilo te toma, né? Os cavalos te dominam e te levam para um desfiladeiro qualquer. Quando você vê, você está lá chorando ou está enraivecido e tal. Lembre-se, toda pessoa descontrolada, além de feia que ela fica, né? Ela transmite a sua falta de domínio, falta de insegurança. Toda aquela pessoa que é opressora, que gosta de mostrar o defeito nos outros, ela só faz isso porque ela tem uma necessidade de autovalorização. Tem muitas pessoas, por exemplo, que trabalham com chefia, que muito mais facilmente eles mostram o defeito dos outros, mas nunca mostram as qualidades do outro. Porque se mostrar a qualidade, aquela pessoa pode se sentir mais superior, e se sentir mais superior, vai sobrepor ele. E por medo de que isso aconteça, ele prefere não valorizar, porque no fundo ele também não tem valorização. Aí é claro que aquela pessoa vai ficar ali esperando ser valorizada, ela não vai ganhar essa valorização. Por que ela não vai ganhar essa valorização? Porque os outros não têm que dar a valorização para você. E isso tudo está lá, registrado no seu inconsciente, é proveniente esses padrões de conflitos que você está vivendo, que são de experiências que você viveu e que você não soube processar. Gerou uma adrenalina, ficou aí preso, e isso tem uma fórmula, tem uma forma de resolver, sim. Não adianta rezar, andar de joelho, acender vela do tamanho do seu corpo, que você não vai conseguir. Sai dessa coisa de pobre, porque isso não vai te dar nenhum resultado. Você tem que desenvolver consciência, porque é a única forma de você ser líder de você mesmo e, de fato, você ter sucesso na vida. Porque não tem nenhuma pessoa medíocre que tem sucesso, a não ser o Tiririca. Entendeu? Mas ele foi muito esperto. Por isso que ele está lá. Porque ele não foi burro, não. Ele foi muito esperto porque ele se aproveitou justamente da ignorância e da burrice dos outros, por isso que ele está lá. Da mesma forma, nós temos o nosso poder político. Se aproveitou da ignorância das pessoas e da bolsa alimentação, bolsa isso, bolsa aquilo. Aí as pessoas estão todas ensacadas, literalmente ensacadas nas suas próprias bolsas, né? Ou seja, desenvolvendo uma grande preguiça, né, intelectual, porque também o ensino está péssimo, as pessoas não aprendem a ser inteligentes, elas aprendem a ser burras, né? Então, claro, quanto mais burro, né, e mais preguiçoso,
Eu domino muito mais as pessoas. Isso é uma autossabotagem, aquilo que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Nós não temos ordem, temos uma desordem e um regresso constantemente. A gente anda um passo para frente, mas aí temos 2 para trás. Né? Isso é engraçado que eu estive recentemente lá na Vila Olímpia, toda linda, né? Tudo high-tech, moderno, os prédios todos de vidro e tal. Aí você vai olhar na linha do horizonte aquele monte de fio para todo lado. Aí você percebe, realmente eu estou no Brasil. Né? Aí basta chover um pouquinho na cidade de São Paulo, pronto. Já não temos mais eletricidade numa série de pontos, aí explodindo aqui, explodindo lá. Ou seja, é um Deus nos acuda. Pois é, isso é falta de organização. Né? Não é por falta de dinheiro público, não, porque dinheiro público tem. O problema é que o dinheiro não é muito bem distribuído. Por quê? Porque nós temos uma autossabotagem no nosso poder. Nós temos uma autossabotagem que já vem desde a época, né, de lá de Dom Pedro I. Por quê? Porque desde lá, só para lembrar para vocês, as pessoas, para não entregarem as coisas todas para a coroa portuguesa, elas desviavam. E desde aí que começou a desviar já as pedras lá preciosas de Minas Gerais, e daí já houve sempre esse poder paralelo corrompendo de alguma forma. E daí que veio toda essa nossa corrupção, né? Então, é por conta disso. Isso significa o quê? É uma autossabotagem. Né? Você ter por exemplo, uma polícia, uma segurança que não funciona, é uma autossabotagem à própria segurança. Não é? Você ter pessoas doentes que não conseguem um tratamento é uma sabotagem à saúde. Então, a sabotagem aos processos, os processos que enrolam, sabe aquelas coisas que você quer resolver na sua vida e você não consegue resolver? Nossa, não sei porquê, mas parece tão fácil, mas enrola, a coisa não anda. Então, é claro que tem energia ruim aí. É claro que tem aí algum mecanismo de autossabotagem. E nesse curso do sábado, que começa às 9 e vai até às 5 da tarde, você vai aprender a identificar esses mecanismos de autossabotagem, esses espelhos, quebrá-los, transformá-los, transmutá-los, eliminar da sua vida. Além disso, vai entrar nas imagens das experiências que você viveu, né? A partir daí vamos quebrar, vamos transformar, vamos criar outras imagens de referência e milagrosamente, porque não é milagrosamente, mas é por meio de uma técnica, de repente você não consegue mais ter acesso àquelas imagens. As imagens que vão aparecer são as novas que nós vamos colocar no mesmo lugar, porque tudo ocupa espaço e tempo. Então, quando nós tiramos uma imagem guardada na sua mente e colocamos outra no lugar, ela perde as conexões com as emoções e as pessoas se transformam. E eu tenho percebido isso com uma rapidez muito grande, que as pessoas, elas até ficam abismadas, porque elas fazem o curso também de curador e depois elas dizem assim, nossa, mudou tudo e tão fácil, que chega a ser ridículo, tão fácil que é resolver isso. Da mesma forma que é tão fácil você ficar chateado, basta você pensar aí num acontecimento que você viveu e que você não metabolizou essa adrenalina e que até hoje você ainda gostaria que ele fosse diferente para você entrar já nessa energia e ficar chateado. É a mesma coisa. Então, se você tem habilidade para entrar na imagem e atrair aquilo que está associado a ela, você tem a capacidade de aprender a fazer diferente. E é isso que eu vou ensinar você nesse curso, é isso que eu ensino meus alunos, é isso que eu ensino meus clientes no trabalho de coaching pessoal, porque é um treinamento, porque para mim a vida é um treinamento, para que você possa desenvolver aqui o quê? O autoconhecimento, as suas habilidades, o seu talento, para que você se transforme de fato numa força útil, porque a única forma de você de fato se sentir satisfeito é quando você sente que você tem valor, que você serve para alguma coisa, porque senão você está afetando e está indo ao contrário ao próprio princípio da sua criação, porque tudo que existe no universo, tudo que existe está conectado a alguma coisa e tudo serve para alguma coisa. Nem que seja de alimento para um outro animal que seja mais potente. Agora, quando você sofre aí de preguiça, você não faz nada, isso é uma autossabotagem à sua produtividade, à sua motivação, à sua alegria, ao seu prazer. Aí, claro, você é insatisfeito, vai querer beber, né? Então, aí vem a droga, aí vem uma série de coisas que é para tentar fugir da realidade medíocre que a pessoa mesma alimenta. Né? Portanto, todos nós temos que ter objetivos na vida, temos que ter metas na vida, temos que sempre querer inovar, renovar, sempre ampliar os nossos horizontes. E o meu trabalho está focado em pessoas que de fato são pessoas que percebem que são uma fonte que produz e que querem produzir uma vida melhor para elas mesmas e para o seu entorno. Querem desenvolver de fato uma energia mais harmoniosa na relação dela com o seu mundo. O meu trabalho é esse, é gerar resultado, é romper
mexer com aquilo que está interferindo na aquisição disso que eu acabei de mencionar, para que você de fato possa transpor todo e qualquer limite que possa estar afetando qualquer tipo de setor da sua vida, desde família, trabalho, do que for. Lembre-se, se você não sabe o que é que você veio fazer nessa vida, é porque você tem uma autossabotagem com relação ao seu ideal de vida. E se você se você não sabe o que é que você veio fazer na sua vida, já significa que o que você veio fazer nessa vida foi descobrir o que é que você veio fazer nessa vida. Então é lógico, né? Por vezes, o que é que você tem que aprender? Eu queria entender por que eu fui rejeitado pela minha mãe. Não, você não tem que entender por que você foi rejeitado pela sua mãe. Você tem que entender por que você se sente rejeitado. E por que você atraiu uma mãe que lhe rejeitou. Que provavelmente, geneticamente, dentro de uma linha genética, você vai ver que ela também foi rejeitada. Portanto, ela também sofreu com a mesma rejeição, motivo de você ter escolhido nascer dessa vida. Claro que você não lembra, porque na sua mente desta vida, na sua mente que você tem aí, esses registros não estão aí, porque só está registrado aí as imagens das experiências que foram acumuladas ao longo desse processo. É mais ou menos como você pegar um computador, né? E você pegar o computador, tirar o CPU dele e colocar um outro. É claro que no novo não vai estar as memórias do CPU que você acabou de remover, não é lógico? Portanto, o seu cérebro é como se fosse esse CPU. Mas onde é que estão os nossos registros evolutivos? Isso já está na nossa supraconsciência, né? Nessa supraconsciência que está ligada à nossa percepção extrasensorial, acima daquilo que é o nosso sensorial, que são os 5 sentidos. Portanto, esses registros, então, estão a um outro nível de consciência. E nesse curso da Mente Curadora, você vai aprender a acessar esses registros, trazer essas imagens de referência e focar na sua mente, direcionar a sua mente para aumentar o seu nível de energia vital. Além disso, entrar nessas imagens e retirar essas referências que estão aí, de alguma forma, impossibilitando você de ter uma vida saudável. Então, o curso da Mente Curadora, para você que se interessou, você pode ligar no 3487-0817, né? 3487-0817, aqui é o meu telefone. Você pode entrar no meu site. Se está com alguma dúvida, você pode também mandar um e-mail para contato@carlosflorencio.com.br. Você pode acessar os meus vídeos pelo YouTube, pode fazer parte da minha rede social. Eu estou sempre colocando lá uns pensamentos e para que você possa refletir sobre a vida. Lembre-se, você sempre vai ser o grande condutor da sua própria vida, como aquele cavaleiro na sua biga romana, com seu cavalo mental e emocional. Você tem que aprender a controlar você, a controlar esse mental, esse emocional, mas isso não significa que você não vai rir, chorar, brincar, se divertir, você vai tudo, mas você tem que saber retornar para a sua linha de equilíbrio, saber retornar para a sua essência. E o meu trabalho é um trabalho de resgate de essência. O meu trabalho é recuperação da sua individualidade singular, incomparável, que você perdeu isso. Você perdeu isso quando você começou a se comparar. Você perdeu isso quando começou a querer ser uma coisa em detrimento daquilo que você verdadeiramente é, quando você começou a vibrar de fato na rejeição. E isso é uma autossabotagem ao seu amor próprio. É claro que a sua mente vai estar doente. É claro que o seu emocional vai estar doente. E lembrando que doença não é essa doença física, né, de um acidente ou de uma doença, uma patologia. Estamos falando daquilo que gera um conflito em você, onde você percebe que você não consegue fluir. Ali tem alguma coisa pesada, alguma coisa ruim. Isso é uma área da sua vida que está doente e que você está inconsciente e que chegou agora a sua hipótese de você tornar isso bem consciente. Porque no momento que você fica consciente, você fica imune. E se você fica imune, isso passa a ser uma força que agrega a você. Portanto, o que eu gosto de fazer para os meus clientes é ensinar eles a transformarem aquilo que está destruindo eles numa força construtiva. Aí não tem como aquela energia conseguir mais liderar você. Você que vai passar a liderar essa energia. O meu trabalho é fazer essa inversão de liderança. Você
deixar de ser liderado pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pelas experiências mal resolvidas que estão fazendo você ficar uma pessoa azeda, doce demais, alcalina, né? Ou seja, equilibrar aí o seu pH, o seu potencial humano, é esta a minha intenção, ok? Então ligue lá no 34870817, entre no meu site carlosflorencio.com.br, ok? Produza uma mente sã que com certeza o seu corpo ficará saudável. Até mais. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.